Olá, tudo bem? Eu sou Thalita Gomes, museóloga do Sistema Universitário de Bibliotecas da UFBA e estou aqui para conversar um pouco sobre boas práticas de preservação dos nossos materiais de estudo. Vamos conversar sobre como podemos preservar e cuidar bem na nossa própria casa dos livros e das apostilas nesse período de semestre suplementar. Não sabemos ao certo quanto tempo essa situação ainda vai durar. Então, neste meio tempo, precisamos nos manter firmes, unidos e atentos. No que tange à preservação dos nossos materiais de estudo, mais comumente livros e apostilas, precisamos ficar muito ligados a alguns danos que vão acontecer na nossa casa se não tivermos boas práticas. Esses danos podem acontecer por causa de alimentos próximos ao livro, por causa da incidência solar, por causa de poeira trazida pelo vento, por causa de hábitos que temos no manuseio dos livros. Mas falando assim fica meio genérico, não é verdade? Vamos explorar um pouco mais profundamente os problemas mais comuns, mas fique tranquilo, porque todos eles têm solução. Bem, a primeira dica que vou passar aqui é sobre livros e apostilas que ficam em prateleiras ou estantes próximos às janelas. Quando estão nesta posição, os livros correm 3 riscos iminentes. Primeiro, chuva, poeira e sol. Pois é, o vento vai trazer chuva, principalmente dependendo da época do ano. Esta chuva pode vir mais inclinada, de modo que pegue nos seus livros, que molhe o seu material. Portanto, vamos evitar livros muito próximos às janelas, principalmente se você já percebeu que naquele local a chuva entra na sua casa. O segundo problema causado pelo vento é que ele carrega consigo a poeira. A poeira é basicamente composta de fuligem e as micropartículas de areia. Estas são abrasivas e podem causar arranhões nos seus livros, tanto nas capas quanto nas páginas mais internas. E o vento em si é um elemento que traz 2 preocupações. Veja, se tiver cortinas na sua janela, essas cortinas podem levantar e se bater em livros e apostilas. Se eles forem mais finos ou livros menores, correm o risco de cair. O terceiro problema de termos livros e apostilas muito próximos às janelas é a incidência da luz. A luz solar, ela acelera os processos de degradação da celulose, do qual a maioria dos nossos livros é feito. Portanto, fique atento. Observe a sua prateleira ou a sua estante em horários diferentes do dia. Esta dica é para aqueles que colocaram sua prateleira ou estante encostadinho em paredes que fazem divisa com cômodos como lavanderia, banheiros, lavabos, cozinha ou em paredes que têm ar-condicionado. Veja, nessas paredes em que corre água ou corre uma umidade muito grande, mesmo que seja pingando, como o ar-condicionado muitas vezes funciona, esta umidade, esta água, elas vão precisar escapulir para algum lugar. E o livro é higroscópico, ou seja, ele tem a tendência de absorver esta umidade, de absorver a água. Portanto, esta umidade ela vai atravessar a parede e vai procurar um lugar para se prender. Se você deixar o seu livro encostadinho na parede, você vai fazer com que o seu livro funcione como um lenço de papel. Ele vai absorver e vai virar um ambiente excelente
para a proliferação de fungos, de bactérias e de insetinhos que precisam de um espaço molhado para se desenvolver. Este problema tem uma solução muito fácil. Afaste os seus livros da parede aproximadamente 5 centímetros. 5 centímetros não é muita coisa, mas vai fazer toda a diferença na preservação do seu material de estudo. O que vai acontecer é que vai criar um corredor no qual o ar vai poder circular e ali vai deixar de ser um microambiente fechado para essa umidade e esses seres se desenvolverem. Bem, este hábito talvez seja um pouco mais complicado, mas é muito importante que você se fiscalize, fique atento e não faça marcações de caneta, de lápis, de marca-textos, de hidrocor, não faça desenhos nos seus livros, nas suas apostilas, no seu material de estudo. Toda vez que você for sentar para estudar, tenha em mãos o seu caderninho e a sua caneta para anotações. Livro não é lugar de anotação, de recado ou caderneta de telefone. Esse tempo já foi. Hoje já se sabe que a tinta das canetas e mesmo a grafite dos nossos lápis são ácidos ou gordurosos e estragam os nossos livros. Isto é mais importante ainda de se manter atento se os livros dos quais estivermos falando forem livros emprestados das bibliotecas. Afinal de contas, esse material não é só seu. Este material é de toda a comunidade, interna e externa. Se você é daqueles que aprecia uma leitura acompanhado de um cafezinho, de um lanche, fique atento. Esta dica é para você. Não é uma boa prática se alimentar perto dos livros. Veja, vestígios desses alimentos, sejam migalhas ou sejam gotas, vai atrair insetos, roedores e também vai ser um ambiente muito propício para o desenvolvimento de fungos, de bactérias. Não queremos isso nos nossos livros. Portanto, coma e depois leia. Beba e depois estude. Outra dica importante de boas práticas de preservação é alterarmos a forma como costumeiramente removemos livros das prateleiras. Normalmente, o que acontece é isso. Removemos os livros da prateleira puxando pela lombada, que é a parte mais frágil. Então, vamos alterar a nossa maneira de remover os livros. Vamos puxá-lo com todos os dedos da nossa mão, abrindo espaço nas prateleiras, de um lado e do outro. Puxar o livro pela lombada é a forma mais rápida que temos de causar um rasgo. E se não tratarmos esse rasgo, esta parte pode acabar se soltando e se perdendo. Então, teremos perdido a informação e a estrutura do livro. Afinal de contas, além de ser um elemento estético, claro, a principal função da capa é proteger o conteúdo. Os acidentes não acontecem, eles são provocados.
Mas tenho certeza que depois destas dicas de boas práticas de preservação dos materiais de estudo, você está pronto para enfrentar este semestre suplementar com os seus livros e apostilas em excelente estado de conservação. Se você gostou dessas dicas, não deixe de acompanhar as redes sociais da UFBA, do CIB e da biblioteca da sua área. Sempre publicaremos mais dicas e mais orientações. Até breve!